Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está aqui na Convenção Internacional de Vendas da DSM Tortuga e falar em Convenção Internacional de Vendas, aqui do meu lado está um Mister Vendas, um homem que mais entende desse assunto no mundo. José Luiz Tejão, que prazer tê-lo aqui, viu, rapaz? Prazer é meu, Carlão. Você está fazendo um trabalho genial, quero te parabenizar, te admiro. Está fazendo uma condução aqui do evento com alegria, vibração. Falando de vendas, Carlão, eu te respeito. Tu é um tremendo e maravilhoso vendedor. Parabéns, viu? Obrigado. Escuta, te ver falando é sempre uma alegria, uma inspiração muito grande. Então eu nem preparei nada. Eu falei, a gente está falando de uma convenção de vendas, nós estamos aqui nesse painel aqui atrás, tem os campeões de vendas aqui da DSM, mas você já chegou falando de como seria o mundo, né, se a gente implantasse todas as tecnologias faladas aqui, se isso a partir de amanhã fosse verdade. Eu queria começar nossa prosa por aí, porque eu acho que foi um insight maravilhoso seu. Pois é, Carlão, assistindo aqui as apresentações, ciência, tecnologia, os apoios que a companhia, parabéns, a DSM Tortuga dá em termos de desenvolvimento de gestão dos clientes, sustentabilidade e tudo levando o produtor, a produtora a dar mais lucro, né? Então a gente fica vendo isso e fala, puxa vida, porque imagine se isso fosse utilizado, de repente toda a pecuária brasileira estivesse nesse patamar. Olha, nós inundaríamos o planeta Terra com carne maravilhosa, iríamos invadir os países grandes que têm um baixíssimo consumo per capita, íamos acabar com a fome, é claro. Estamos falando aqui de uma certa utopia, sim, mas como aquela frase do Gandhi, né? Se o conhecimento que o mundo tem fosse utilizado, o mundo seria um paraíso. E é o que a gente vê. Então fica aqui uma questão. Por que muitos vizinhos, né, que têm, e vem um vizinho progredindo, utilizando isso, tendo um melhor desfrute, um giro maior da pecuária, uma qualidade maior e, obviamente, se candidatando a serem, inclusive, terem diferenciais com relação às relações com toda a cadeia produtiva. Por que o vizinho vê aquilo e não faz? Então, a nossa conversa foi muito uma conversa nesse sentido humano. Às vezes, Carlão, o problema não é capital. O problema não é que não tem tecnologia, o problema não é que não tem educação. Você pode falar, mas tem muita gente no Brasil, como eu até salientei. Aliás, o Alisson Paulinelli reforça isso. Nós temos 4 milhões praticamente, 4 milhões e meio no número do Alisson, de agricultores pequenos, desassistidos, na subsistência, famintos, tá certo? Ok. Aí você precisa de ações muito mais profundas e estruturantes. Mas dentro da pecuária, dentro dessas 200, cerca de 200 milhões de cabeças, dentro de 100, vai. Puxa vida, é gente que tem condições, educação, por que não utiliza? Então, esse foi um desafio interessante que a gente colocou e mostrando a importância do vendedor. A importância do vendedor nessa área de tecnologia, Carlão. Quando a gente observa os últimos 40, 45 anos do crescimento da agropecuária brasileira, você vê, ok, tivemos papéis relevantes e temos da Embrapa, tivemos papéis muito importantes no tempo da Embrater, né, que infelizmente foi desassistida. Temos institutos agrônomos, temos muitas coisas interessantes, mas temos uma coisa genial que foram e tem sido os vendedores de campo sendo agentes de transformação, levando as inovações, levando as tecnologias de corporações como uma DSM, que está no estado da arte e do conhecimento. E os seus vendedores, seus representantes, com suas revendas, com seus canais de vendas, têm uma missão ali de transformação de agricultores. Então, quando a gente olha essa coisa, Carlão, que no passado, a gente até falou, entre você ter uma inovação e ela ser utilizada, levava 20, 30, às vezes 40 anos. Você não tem mais agora esse tempo para esperar. Você tem que fazer com velocidade. Então, o papel de uma vendedora, de um vendedor de ciência, de tecnologia, é incomodar positivamente, fazendo com que os clientes, os agricultores e produtores, ajam com velocidade na adoção do conhecimento. E não é porque você quer vender,
Você, claro que você quer vender a inovação, mas aquela inovação ela tem que ser vendida porque ela efetivamente vai dar lucro a curto, médio e longo prazo, vida longa aos produtores. Né? Então, isso é importantíssimo nesse encontro. Sim, você colocou ali, tem um dos seus slides lá falando da quantidade de fazendeiros, de pecuaristas ou de agricultores que não irão ao futuro. E, ao mesmo tempo, você também fala da qualidade dos 100% dos nossos vendedores. De qualquer forma, somos seres humanos e gostamos de rankings e criamos... Como é que, e aí a terceira coisa que você colocou e me chama a atenção, quer dizer, não deixemos ninguém pelo caminho. Como é que a gente faz para, então, a gente não deixar nenhum pelo caminho, nem agricultores, nem vendedores, enfim? Essa, Carlão, talvez seja a grande transformação humana que a gente vai ter que viver. Nós ainda somos de um tempo, vou fazer 70 anos agora o mês que vem, em que o cara vai mal, ele não tá bom, que se dane, que é azar dele. Não vai dar mais para ser assim, azar dele. Se um vizinho meu não progride, ele não precisa ser nota 10, mas ele não dá para ser nota 3, nota 4. Ele tem que, no mínimo, passar de ano, ele tem que ter nota 6,5, nota 7 no mínimo. Porque se ele não progredir, ele vai impedir que eu progrida. As condições não serão mais assim. A minha região tem que ser uma região num nível bom de qualidade, de percepção de qualidade. Depois não é só a minha região, o meu país tem que ser. E se um vizinho não vai bem, ele vai causar problemas sanitários, ele vai causar problemas. Então eu preciso olhar isso. E aqui o que eu trouxe talvez de uma experiência interessante, que até mencionei o Raí, né, o querido amigo, quando ele estava ainda no Botafogo, ele falou que ele levou uma lição muito grande, porque ele era o melhor. E os outros jogadores não eram tão bons, né? Eram mais nota 3, nota 4, e ele era um nota 10. E aí o técnico falou, Raí, faça o máximo. Fala com a turma, joga com a turma, motiva a turma. Porque se eles deixarem de ser nota 3, nota 4, eles forem pelo menos nota 6, a gente não vai para a segunda divisão. Então isso eu tenho visto na minha vida com alunos, com equipes de vendas. Se os meus melhores performers, aqueles que têm a melhor performance, se eles gostarem, e eu digo gostar é coisa de coração. Eu passo a gostar da turma mediana. Gosto, vou tomar uma cerveja junto, vamos fazer um churrasco. Eu gosto de você e eu sou nota 10. Você é nota 4, nota 5, mas eu gosto de você. A chance desse 4, 5 evoluir é grande, porque ele vai evoluir porque gosta. Então a gente vai ter que aprender a essa mágica. Não dá para deixar pessoas para trás, não dá para deixar países para trás. Você vê o que acontece com o problema hoje de saúde, um Covid, se você tem uma comunidade que é má de saúde ou com hábitos que são inadequados, gera problema para todo mundo. E o mundo ficou muito juntinho. Não é também como antigamente, que ninguém saía da sua cidade, ninguém saía do seu país. Hoje todo mundo circula em todo lado. Então nós precisaremos ter esse cuidado. Não posso deixar a gente para trás. Vendedores de revenda, técnico e cooperativas, são grandes casas educadoras. Se um cooperado não progride, prejudica a cooperativa, por exemplo. Então esse fundamento educador, esta preocupação, eu tenho que fazer a pessoa que não é tão vocacionada, que não tem o dom, mas talvez não tem o dom, né, de um grande jogador, como um Raí. Mas eu tenho que fazer com que essa pessoa seja, pelo menos, bom naquela posição, naquela situação, e que ele seja melhor do que alguém que se acomode a ser nota 2, nota 3, porque a acomodação também, na baixa, mediana, muita gente se acomoda porque deixa para não ter mais jeito. Então é muito importante que os melhores de uma região, que os melhores vendedores tenham essa consciência. Não é só o gerente, não é só o supervisor, não é só o chefe. Eu, se sou o melhor vendedor de uma revenda, o melhor vendedor de uma região, eu ficaria também preocupado em ajudar os meus colegas não tão bons a progredirem. Mas eles só vão me ouvir se eles disserem, gosto do Carlão. Olha, deixa eu te falar, e aí para a gente encerrar a nossa prosa, que esse negócio de vendas é uma coisa interessante, eu queria saber se é que existe, qual é o vendedor, vamos dizer assim, o vendedor ideal na sua cabeça? É o cara com mais carisma e nem tanto conhecimento técnico, é o cara
técnico e carismático. Assim, eu estou pensando aqui, eu estou assim, fazendo pensando como, até você usou aí o exemplo do Pelé, e o Pelé aprendeu a levar bordoada. Como é que composição que tem um grande vendedor? Como é que seria o Pelé das vendas? Tem que ter duas qualidades muito fortes. Uma é a empatia. Ele tem que ter o dom de se colocar no lugar do outro. Porque vendas é uma coisa de ser humano para ser humano. E se a outra pessoa sente que eu sinto e percebo o mundo como ela, isso dá em neurolinguística que chamamos de rapport, dá uma liga. Mas não basta a empatia, eu tenho que ter tônus, eu tenho que ter um vigor, uma vontade muito grande de realizar, de fazer. Né? E vem junto com essas duas qualidades, uma qualidade de resiliência, porque vendas é uma atividade muito desgastante. É uma atividade que você tem que ouvir quem você às vezes não gostaria de ir, você tem que ir onde você não queria, você tem que ouvir não. Então é uma atividade que exige muito essa capacidade resiliente, de você enfrentar dores, desgostos, frustrações. Mas acima disso tudo, e com isso, empatia, tônus, vigor, resiliência, eu diria que é a descoberta de um sentido de vida. E no caso da nossa venda aqui do agro, que ela é bastante fundamentada em relacionamento, em progresso humano, o grande sentido é, quando eu vou visitar ou quando eu sou visitado por um produtor, uma família agrícola, eu quero que aquela família prospere. Eu quero que aquela família tenha êxito, eu fico vendo como é que aquele cliente está tratando os sucessores, como é que ele está fazendo gestão. Eu quero de verdade que aquela pessoa progrida. E como eu tenho o dever, por representar uma corporação científica, tecnológica, eu tenho o dever de saber diagnosticar, de olhar, então eu tenho que investir um certo tempo em olhar, eu diria, perambular pelo cliente e observar o que pode ser realmente melhorado para a vida dele. E se eu tenho empatia, se eu gosto dele e ele gosta de mim, eu tenho autorização para dizer. Porque se eu não tenho empatia, mesmo que eu faça um diagnóstico, ele vai achar que aquilo ali é uma coisa arrogante, que é uma coisa que não tem nada a ver, que ele não quer ouvir. Portanto, Carlão, vendas é uma atividade humana, maravilhosa, que move o mundo. E como eu disse aqui, tudo que tem hoje no agronegócio não foi pedido pelos clientes. Foi inventado e vendido por alguém que foi vender o que ninguém no início queria comprar. E aí a lembrança que eu trouxe do querido Guido Gata, um grande profissional, né? E que abriu uma fórmula de vendas na atividade do agro, de ir lá porteira a porteira. Ele era o Avon do campo, né? Avon, para os mais novos não devem saber o que é, né? Avon chama, ela vendia porta a porta. A Tortuga vendendo porteira a porteira. E imagina naquele tempo chegar, não é? E ele ia lá convencer, mostrar, persuadir. Então, esse encontro aqui também me trouxe muito a lembrança do Guido Gata. Nós somos fundadores, dirigentes da Associação Brasileira de Marketing Rural, Agronegócio. E fizemos uma vez, queria até deixar o registro, eu e o Guido, eu na Grosseres, o Guido na Tortuga, em 1988, juntos as nossas empresas, fizemos o primeiro patrocínio de um jornal na televisão aberta para as cidades grandes. A Grosseres e Tortuga na Band, era 7h30 da noite. Antes do grande jornal, entravam uns 10 minutos de um jornal do agribusiness para falar com as cidades. E isto foi algo pioneiro que o querido amigo Guido participou. E era o ano da Constituinte. E nós queríamos fazer isso porque o grande público eleitor está na cidade e nós queríamos ali levar essa mensagem porque era ano da Constituinte e nós queríamos que os constituintes não se esquecessem do agro. Então, Guido Gata, em memória, muito obrigado. Referência, eu que agradeço, obrigado a você. E falando em 1988, o dia 23 de setembro de 1988 foi quando nascemos aqui, a Public nasceu, então já vamos fazer aniversários aí de 34 anos. É mesmo nessa data? Que maravilha. É isso aí, você vê. Puxa vida. Estamos juntos. A você, cara,
Você é um superante, você é um resiliente, você é criativo, você é um ser humano vivo, você é entusiasmo e você é um exemplo de vida. Eu admiro muito o teu trabalho, Carlão. Eu que admiro o seu. Obrigado. Quando fala Carlão, você tem que pensar também, Carlão. Fala, Carlão. Fala, Tejon. Então aqui no Fala Carlão, falou o Fala Tejon. Obrigado, viu, Tejon? Um abraço, obrigado. Sempre uma alegria muito grande para mim poder compartilhar a inteligência do nosso querido Tejon com toda a minha audiência aqui no nosso programa Fala Carlão. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, só essa entrevista já vale a sua e de toda a sua galera aí. Se inscreve aí agora, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E agora eu vou liberar aqui o Tejon, porque tem uma fila de 1 quilômetro aqui atrás de um autógrafo dele. Valeu, gente! Fui!